Olá pessoal, estamos de volta com o nosso estudo de histologia e continuando o estudo de tecidos conjuntivos conforme falamos na última aula. E nessa última aula nós falamos da classificação e demos as principais características desses tecidos. E agora vamos caracterizar cada um deles. Nessa aula nós vamos falar sobre tecidos conjuntivos frouxo e denso. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Vamos primeiro considerar a parte do tecido conjuntivo frouxo, que é bastante ampla, e por final vamos falar sobre tecido conjuntivo denso, né, com os dois tipos, regular e irregular. Vamos lá. Tecidos conjuntivos frouxos, eles são ricos em célula, existem diferentes tipos de célula, e nós também temos fibras proteicas, que estão no espaço entre essas células. Além dessas fibras proteicas, nós também encontramos a substância fundamental. Aqui nós vamos fazer uma caracterização do tecido conjuntivo considerando esses três componentes aí, brevemente, né? Lembrando que a aula não tem o objetivo de esgotar o assunto, mas de dar um norte para você. Então não dá para a gente dar muitos detalhes, né, sobre o assunto, porque não é possível, nosso tempo de aula é curto. Então, recomendo que você complemente isso estudando no livro-texto que você tem, tá bom? Então, muito bem. Para a gente reconhecer aqui, então, esse tecido, a gente observa, existe uma abundância de substância intercelular. Observe que essas figuras destacadas aí, de diferentes formatos, são as células. Nós temos umas estruturas alongadas, não é? Entre as células, que são as fibras proteicas, e algo que não dá para perceber no desenho, que é a substância fundamental. Então, são esses componentes que nós vamos considerar agora. As fibras proteicas, elas são de três tipos básicos. Umas fibras mais finas, formando redes, são chamadas de fibras reticulares. Você observa aí nessa parte superior da figura. Elas são encontradas de forma bem abundante, né, em cápsulas de alguns órgãos, como o rim, por exemplo, o fígado, né, tem estruturas assim. Formam uma rede de proteção contra choques, por exemplo. Além das fibras reticulares, que são feitas de proteína colágeno, né, nós também temos as fibras colágenas, também feita dessa proteína chamada colágeno, que tem diferentes tipos. Elas são mais espessas, como você pode observar, né? Não são ramificadas, formando redes como acontece com as fibras reticulares. Elas são longas e podem ser particularmente abundantes em alguns tipos de tecido. O tecido conjuntivo denso, por exemplo, tem uma quantidade muito maior dessas fibras, conforme vamos ver daqui a pouco. Então elas aparecem como lisas, não é? Elas são grossas ou são espessas, e elas podem formar feixes, tá certo? Como acontece com alguns tecidos que vamos ver, o tecido conjuntivo denso, por exemplo. E elas são extremamente resistentes, né? Então elas contribuem também para a resistência que o tecido apresenta. Além dessas fibras colágenas, nós também temos as fibras elásticas, agora feitas de uma proteína chamada elastina. Elas são muito mais maleáveis, né, ou elásticas mesmo, do que as fibras colágenas. E elas não são finas, mas não formam redes anastomosadas, como acontece com as fibras reticulares. Porque elas conferem uma elasticidade à pele, por exemplo, não é? Quando você puxa, essa elasticidade é devido a essas fibras elásticas que nós temos aí na pele. E, claro, como qualquer estrutura elástica, ela tem uma capacidade de voltar ao normal. Então, a pele jovem, quando você puxa, ela retorna, né, ao seu estado original em razão dessa maior quantidade de fibras, tá certo? Então, nós temos aí três tipos de fibras proteicas encontradas nesse tecido: as reticulares, as colágenas e as elásticas. Encontramos nesse tecido uma grande quantidade também de uma substância fundamental, que está aí na figura na parte de baixo, né? Composta de diversas moléculas, né? Também de natureza proteica,
Geralmente você tem uma combinação de proteínas e glicídios, glicoproteínas, um ácido hialurônico, hialuronato, que é um dos componentes bem comuns desse tipo de tecido aí. É rico em água, obviamente, né? Forma uma água de solvatação bem típica desse tecido, e várias outras moléculas, que são macromoléculas, encontradas aí, tá bom? Ela é transparente, parece uma gelatina, né? Uma gelatina incolor. E tem uma consistência mesmo, parecida com de gelatina, viscosa. Então essa é a substância fundamental. Essas moléculas que eu disse agora, encontradas na substância fundamental, e as fibras, elas são produzidas por células. E nós vamos reconhecer essas células agora. Então são muitas células, não são encontradas em todos os tecidos conjuntivos frouxos, nós vamos indicar, mas elas são bastante abundantes mesmo nos tecidos. Por exemplo, o melanócito é uma célula encontrada na derme, né? Ela está na derme, próximo à epiderme, e ela que produz o pigmento de melanina. É a única célula que é capaz de produzir esse pigmento escuro, né? Chamado melanina. Essa célula, então, ela é bem ramificada e ela é capaz de introduzir a melanina nas camadas da epiderme. Por isso que a epiderme tem essa coloração bem uniforme, né? Então, é ela que produz, e ao produzir, ela é capaz de transferir, né, esse pigmento de melanina para as camadas da epiderme, deixando a pele numa cor uniforme. Existe uma doença chamada vitiligo, em que essas células são destruídas, por isso que aparecem regiões de pele despigmentada. Uma outra doença, chamada albinismo, o indivíduo não produz melanina. São então duas coisas distintas, né? Então, no albinismo é um defeito genético, uma mutação genética que não produz melanina, enquanto no vitiligo é a destruição do melanócito, que aí não tem melanócito, também não tem melanina, e aparecem aquelas regiões brancas que podem ampliar e deixar a pele completamente branca. Então essa célula é encontrada tipicamente na derme, que é um tecido conjuntivo próprio. Uma outra célula que nós encontramos aí é o macrófago, que é uma célula de defesa. É uma célula originalmente, né, do sangue, e ela migra então para o tecido e se transforma em macrófago, como acontece em outros tecidos também. Nós temos célula de Kupfer, né, que é um tipo de macrófago. Nós temos a micróglia no cérebro, que é um tipo de macrófago. Aí nós temos na pele também um macrófago chamado histiócito, que é fixo, né, ou um macrófago móvel, derivado de uma célula chamada monócito. Então, o monócito ele sai do sangue e migra, né, faz uma transmigração para o tecido e eles se transforma em macrófago, uma célula importante. Ela faz fagocitose de agentes patogênicos, agentes inertes também podem ser fagocitados, né? E também células mortas. Então, se o tecido tem lesão e muitas células morrem, é necessário que os macrófagos façam a limpeza, a remoção. Essas células desempenham diferentes funções, mas não vamos falar de todas as funções dessa célula por enquanto. Na medida que eles forem surgindo, nós vamos falando. Uma outra célula encontrada aí são os mastócitos, que são, dá indicado na figura, dá para você perceber, elas são células com muitos grânulos no seu citoplasma, né? Praticamente mascarando o núcleo, né? São grânulos encontrados no citoplasma que geralmente têm duas substâncias, a heparina e histamina. A histamina é mais conhecida porque ela provoca vasodilatação e deixa o local vermelho. Então, se você é alérgico, por exemplo, à picada de inseto, então quando o inseto pica, há uma reação do organismo, né, em que essa célula degranula liberando histamina. A histamina provoca uma dilatação e deixa o local vermelho. Então, um dos sinais da inflamação é a vermelhidão e é produzida pela histamina que é gerada por essa célula aí. Então, a célula é relacionada principalmente a reações que são alérgicas, tá certo?
embora elas possam participar também contra outros agentes, né? Por exemplo, vermes, elas podem participar também do mecanismo de ação contra esses agentes. Mastócitos são células inflamatórias importantes, tá bom? Embora possam estar envolvidas em reações alérgicas que podem levar o indivíduo a sérios problemas. Nós temos uma célula aí muito importante chamada fibroblastos, que são as células que produzem toda essa matriz aí, produzem essas fibras colágenas elásticas, né? Elas produzem as fibras reticulares, elas produzem as moléculas da substância fundamental, elas que estão relacionadas à reparação do tecido quando ocorre uma lesão. Então essas células são importantíssimas. Você tem uma forma mais jovem chamada fibroblasto e uma mais madura chamada fibrócito. Há uma diferença de volume do citoplasma, mas são células ramificadas, estreladas, encontradas nesse tecido. Importantíssimo. À medida que envelhecemos, essas células diminuem a sua atividade e elas deixam de produzir a substância intercelular, né? E a nossa pele vai perdendo elasticidade, vai perdendo firmeza, proteção, vai ficando fina. Tipicamente, se você observar a pele do idoso é assim. Comparando a pele de idoso com a pele jovem, né? Nós percebemos a diferença de consistência da pele em razão da alteração nessa célula. Com o tempo, ela vai diminuindo a sua atividade, né? E os espaços que vão surgindo, eles não são ocupados mais. Além dessas células, nós podemos encontrar os adipócitos. Encontradas tipicamente no tecido adiposo, ela pode ser encontrada em outros locais também. E são células que armazenam gordura, é importante como reserva energética. Vamos falar do tecido adiposo e fazer mais considerações sobre essa célula posteriormente. Aí observe que temos vaso sanguíneo, né? Dentro do vaso sanguíneo nós encontramos as hemácias e outras células. Aí só vou mostrar para você que o tecido ele é vascularizado. Bom, uma característica que nós já consideramos. Uma outra célula importante aí é o plasmócito, que é uma célula derivada de uma outra célula do sangue chamada linfócito B. O linfócito B ele é a única célula que produz anticorpos. Mas para secretar os anticorpos é preciso que ela sofra uma mudança, né? No qual ela se torna o plasmócito, uma célula maior, com um citoplasma enorme, geralmente um núcleo mais periférico, e a função é secretar anticorpos, tá bom? A reação ativada vai secretar anticorpos, uma célula derivada de linfócitos B. Bem, macrófagos já comentei, tem macrófagos fixos e macrófagos livres, né? E essas células estão relacionadas à fagocitose e à proteção do tecido contra agentes patogênicos. Nós também encontramos células que são chamadas célula-tronco, né? Nós temos uma célula mesenquimal, aí está escrito só célula-tronco. Célula-tronco mesenquimal, ela dá origem a qualquer tipo de célula do tecido conjuntivo. Por exemplo, no nosso caso aí, ela poderia dar origem ao fibroblasto. Então, se nós ainda temos dessa célula na derme, por exemplo, ela pode originar o fibroblasto, certo? O fibroblasto depois se torna fibrócito e mantém o tecido, corrige eventualmente problemas que esse tecido pode sofrer, lesões, etc., né? E, é claro, nós podemos encontrar, além dessas células, encontramos aí outras células sanguíneas que eventualmente podem atravessar, tá bom? Atravessar do sangue para o tecido. Não é? Isso acontece com neutrófilos, eventualmente, que podem passar para o tecido e morrem ali mesmo, elas não permanecem muito tempo, né? Outra célula do sangue que nós podemos encontrar é o linfócito. Eu disse que linfócitos, existem linfócitos B, linfócitos T, e eles podem sair do sangue e passar para o tecido e ser eventualmente encontrado no tecido aí. Bem, essa aqui, pessoal, então, são as características principais desse tecido e agora nós vamos detalhar estudando cada um deles. Existem 3 tipos de tecido
conjuntivo frouxo, né? Chamado aureolar, reticular e adiposo. Vamos detalhar esse agora, tá bom? Muito bem, então o tecido conjuntivo propriamente dito ou próprio, ele pode ser de 3 tipos: aureolar, reticular